comunidade, Maloqueiro está no ar aí novamente, trazendo aí tendo o privilégio de trazer uma grande artista que está morando aqui na Cidade Franca, ela que é de Guarulhos, Maria Isabela. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Um prazer estar aqui, uma honra, né? Contar esse lugar tão importante. Obrigado. Conta um pouco dessa história pra gente, o pessoal te conhecer. Meu nome é Maria Isabela, eu tenho 24 anos, né? Agora eu já sou formada em História, sou historiadora de formação e ilustradora de coração, né? Eu vivo nesses dois meios, entre a História e a Arte, que acho que sempre me acompanhou durante toda a minha vida. Eu nasci em São Paulo, né? Sou da periferia de Guarulhos, nasci e cresci lá, uma família de nordestinos que migraram para cá, né? Meus pais são de Pernambuco e vieram tentar a vida como 1 milhão de pessoas aqui em São Paulo, né? Basicamente isso. E como você conheceu a arte, a pintura? Como você descobriu esse dom? Olha, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre desenhei, eu sempre rabisquei tudo que estava no meu alcance, assim. Mas eu não via a arte ainda como um trabalho, né? Eu não tinha muita referência, por exemplo, na família. Então, pra mim, a arte era Van Gogh, artistas muito reconhecidos. Eu ia muito pra museu também, adorava, tipo, um dos meus passeios favoritos. Então, esses foram os meus primeiros contatos, assim, com arte. Mas eu não me via como um artista. Eu me via alguém que gostava de desenhar quando dava, né? Aí, acho que foi recentemente, até em 2018, quando eu passei na faculdade, comecei a entender um pouquinho mais sobre arte e pensei, caramba, ela me acompanha durante toda a minha vida, por que não ser um meio de trabalho, um meio de divulgação da minha expressão, né? Eu comecei a desenhar, criei meu Instagram, comecei a divulgar um pouquinho mais por lá, né? E fui conhecendo contatos, enriquecendo ainda mais o meu portfólio. Foi assim que eu fui desenhando. Mas é uma coisa muito orgânica, assim, eu desenho quando eu tenho vontade. Aí começou a surgir algumas encomendas e eu pensei, caramba, eu preciso me profissionalizar nisso, né? Preciso fazer alguns cursos, fiz alguns cursos e hoje eu tô aí explorando esse mundo. E tipo assim, quando você teve alguém que, como é que eu te falo, incentivou, que deu algum desenho, você falou, tipo, investe na carreira de desenho, de artista e pá. Eu acho que dentro de casa eu sempre tive muito incentivo dos meus pais, assim. Minha mãe sempre me via desenhar, meu pai também, então a gente participava de pequenos concursos, assim. Eu me lembro até hoje, quando era pequena, tinha um concurso no Habib's, lá perto de casa, que era de desenho. Aí minha mãe, desenha. E eu acabei ganhando, acho que em primeiro ou segundo lugar. Que legal. Aí eu falei, caramba, né? Tipo, meus pais realmente me apoiam em tudo. E acho que eu estou aqui com certeza por conta deles. A educação que eles me deram, vieram de baixo e mesmo assim me ofereceram uma educação privilegiada, sabe? Sempre estudei em escolas boas, com um pouco de recursos que a gente tinha na época e hoje é uma questão de honra estar aqui e estar cursando história e estar no mestrado agora ocupando esse lugar, ser uma mulher preta, periférica, acho que é muito importante pra mim. Tenho certeza que eles têm bastante orgulho de você. Com certeza. E por que história? Porque Como a história surgiu na sua vida? Às vezes é uma pergunta que eu me faço até hoje, mas assim, eu nunca tive uma profissão em mente desde criança, sabe? Eu queria ser policial, astronauta, eu nunca tive uma coisa certinha, definida. Mas eu sempre gostei muito de ler, sempre fui uma criança muito quieta na minha, lia tudo na minha frente, ficava quietinha e devorava um livro por dia, sabe? Aí eu fiz a escola, ensino médio, entrei pro cursinho para tentar uma faculdade pública e eu ainda estava em dúvida entre jornalismo e história. Tava ali, alguma coisa iria ser desses dois. Eu tentei jornalismo e não consegui por um ponto pela USP, mas na mesma época eu coloquei história na Unesp e passei. Eu falei, eu vou tentar uma coisa que eu gosto de fazer, acho que eu sempre fui boa em ler, só que a faculdade é diferente, né? Não é só ler, você tem que ler coisas a mais que você não gosta também, é outra dinâmica. Mas eu acho que a história assim, sempre me acompanhou. Até hoje eu fico me perguntando, será que é pra mim? Mas eu tô aí nessa trajetória. Que ano você começou a história? Eu passei em 2018. 2018. Eu me formei no final do ano passado. Vai estar estudando de novo. Então agora eu tô no mestrado. Bacana. Eu fico feliz pra caramba. Um dos nossos lá representando. Sim, eu acho que é uma das causas mais importantes pra mim. Inclusive, agora no mestrado eu estudo escravidão, que é uma coisa que me acompanhou desde o segundo ano de faculdade. E que é uma questão tanto de luta pessoal como uma missão que eu coloquei pra mim mesma, né?
de divulgar os nossos talentos, os talentos dos nossos, do povo preto, né? Divulgar nossa história a partir de uma ótica de uma pessoa preta. Que geralmente isso na faculdade é visto por uma ótica de brancos europeus. Então, isso que eu ia te perguntar, geralmente não é, mano, voltado, não a história do nosso povo, Sim. mas uma parada mais nórdica, mais Europa. Sim, sempre foi, na verdade a história da escravidão sempre foi contada numa ótica bem eurocentrada, né? A partir da visão do colonizador. Eu acho que é muito importante, quanto mais a gente ocupar esse lugar com as cotas, por exemplo, desde 2012, se não me engano, nas faculdades a gente tem que ocupar esses lugares e contar a história do nosso povo, com responsabilidade, né? Com todo o aparato das fontes, mas a gente tem que contar a história com mais sensibilidade a partir de outra ótica, né? Não eram objetos escravos, né? Eram pessoas que foram escravizadas, eram pessoas que foram arrancadas da sua cultura, do seu território, da sua família, que morreram aqui por uma causa que não era nem deles, né? Não descendente de escravo, mas descendente de um povo que foi Exato. escravizado. Ninguém nasce escravo, né? Ninguém nasce escravo. As pessoas, na verdade, eles foram tornados escravos por pessoas brancas por, enfim, motivos religiosos, motivos morais, intelectuais da época, né? Porque o preto, por exemplo, no século XIX era visto como uma raça, entre aspas, inferior, né? Não era nem visto como seres humanos, é bem complicado. Assim, eu estudo história e ao mesmo tempo que eu estudo é uma dor, né? Uma parada revoltante, né? Nossa, haja terapia. Mas é isso. Então acho que a história meio que sempre me acompanhou durante a minha vida e agora, claro, com a visão que eu tenho sobre negritude, sobre o que eu sou, o lugar que minha família ocupou até então, tem muito mais valor, né? Por isso que às vezes eu penso, caramba, eu vou desistir porque tá muito pesado, muito cansativo, né? O mestrado é uma coisa muito solitária também, você fica você e os livros, e é isso. Aí eu penso, não, eu quero honrar meu povo, a minha família, meus pais trabalharam duro para que eu pudesse estar ocupando esse lugar. Tipo, meu pai já foi gari, minha mãe já foi babá, auxiliar de limpeza. Eu penso, não vou desistir por conta deles. Você é filho único? Não. É, por parte de mãe sim, mas eu tenho uma irmã por parte de pai e 3 filhos. Tudo no Guarulhos, São Paulo. Então, a minha irmã está em Pernambuco agora, né? Porque minha família é de lá, minha pai é de lá, mas meus pais estão em São Paulo, agora em Guarulhos. Mas é mais ou menos 24 anos, né? Que é a minha idade. Tipo, mas eles moram lá. Moram lá agora. Mas seu pai vai ir direto para Pernambuco e tal. A gente tenta ir uma vez por ano, assim, esporadicamente. Avós lá. Infelizmente eu perdi meus únicos avós, né, no ano passado, mas tem os tios lá e outras partes das famílias, né? A gente sempre visita, tipo, por parte de mãe, a gente fica mais ali perto da capital, né, tipo, e por parte de pai, a gente fica mais no interior, ali em Porto de Galinhas. Sua mãe também é pernambucana? Minha mãe também, os dois são de lá. Vieram pra cá. Meu pai veio primeiro, né? E minha mãe veio em seguida. Eu trabalho em construção civil vai fazer 12 anos. 90% é nordestino, cara. 90%. Sim, é uma migração. Infelizmente, né, eles vieram pra cá pra tentar uma vida melhor e São Paulo não os abraçou, né, da devida forma. É muito sofrimento. Eu tô te falando isso aí porque a gente fica revoltado pelos ataques que vem sofrendo aí. Sim, é muito preconceito. Devido agora, ainda mais agora referente à eleição e tal. Para tá louco, hein, mas... O Nordeste sempre nos salvando aí, né? Sempre. E é muito engraçado porque as pessoas associam o Nordeste a analfabetismo, pobreza. Não é nada disso. O nosso Nordeste é rico demais, as pessoas são hiper inteligentes, sabe? Alunos que ganham Olimpíadas de Matemática, História, Português. É bem triste ver falas tão fascistas aí que estão rolando na política atual, né? Que não conhecem 1/3, né? 1% da riqueza do Nordeste. Cara, eu trabalho com os caras ficam arrasados. E a maioria é serviço encarregado, mestre de obra. Os caras é só serviço básico, só serviço de inteligência, pô. Sim, e é bem o espelho da minha família. Meus tios são tipo mestres de obra até hoje, alguns tios trabalham com pedreiros, né? Enfim. E é bem triste assim ver como as pessoas sofrem aqui em São Paulo, né? Só que tinha que ter um valor, uma valorização. Sim, e ainda ser nordestino, preto, pobre, vai vindo, né? As opressões. Aí é foda, infelizmente. Né? Barato é difícil. Cara, e vamos falar sobre arte. Sim.
seus últimos trabalhos, como é que tá sendo? Você vê a arte como é que eu te falo? Como não uma fuga, mano, mas um desabafo, até referente a essas paradas que você já passou, que sua família passou. Sim, eu não entendia muito bem, né? Até começar a fazer terapia, entender um pouco mais de autoconhecimento, né? Mas eu sempre me lembro que, como eu era uma criança muito quieta, na minha, a arte era o que me salvava, literalmente, assim. Às vezes eu desenhava e eu nem entendia o que eu estava desenhando, mas eu conseguia me expressar de alguma forma. E sempre, assim, pelo que eu notei desde criança, eu sempre tenho um traço voltado à negritude. Sempre gostei de representar mulheres pretas, homens pretos. Tanto que agora, agora eu consigo estudar um pouco mais sobre isso e eu entendo. Que é uma questão de autoconhecimento, de eu me retratar e retratar o meu povo naquilo que eu faço, sabe? Então a arte pra mim é tudo. Até tenho tatuado aqui arte, então tudo que eu vejo, eu tento me inspirar, ou alguém fala alguma coisa e falo, caramba, eu poderia desenhar sobre isso, sabe? Eu tento me expressar de alguma forma. Tenho muita vontade de um dia fazer um HQ, né? Um livro de história em quadrinhos, contando a história dos meus avós, a história do povo preto, a história dos índios palmares. Acho que é o que mais me motiva, assim. Eu tento juntar história e arte, que eu acho que tá tudo ali, né? São duas áreas bem correlatas. E referências? Nossa, referências de um montão, né? Mas teve alguma que você leu, que você viu, sei lá, a história, estudou sobre, que te marcou? Fala, caramba. Sim, eu acho que o que mais me marcou foram as referências intelectuais em livros, assim, sabe? Eu lembro que eu li o livro da Lélia Gonzalez e eu fiquei, caramba, que mulher, sabe? Sempre quando eu penso em desistir ou quando eu tô desanimada, eu penso, nossa, vieram escritoras negras fodas antes de mim, que abriram caminhos pra estar aqui, né? De arte, assim, eu infelizmente, quando era criança, eu não tinha muita referência de artistas negros, né? Então, eu me inspirava nos clássicos, Van Gogh, Solano Amaral, o que eu também adquiria na escola como conhecimento, né? Mas, infelizmente, as aulas de arte nas escolas, pelo menos a minha experiência, não eram tão boas. Eram aulas tipo, desenho qualquer coisa e, sabe, aulas vagas. Aula livre, né? Então, a história da arte em si, eu fui aprender mesmo quando eu tive uma disciplina na faculdade de História da Arte, mas, assim... atualmente eu me inspiro muito mais no povo preto, por exemplo. Eu vejo a imagem do Abadias do Nascimento. Falo, caramba, o cara é foda, assim, francano. Faz sapateiro. Você entendeu? É isso que é representatividade pra mim. Acho que a arte tá nesse ponto. Alguém conversa comigo sobre alguma referência, eu penso, caramba, eu queria retratar essa pessoa. Eu vou lá e desenho, sabe? Uso as cores que vêm na minha cabeça. Eu gosto muito de cores fortes, fluorescentes, sabe? Uma coisa assim pra chocar. Eu tava lendo até o Martin Luther King esse dia, a biografia dele, e eu falei, eu tenho que desenhar esse cara. Fui lá e fiz um reelzinho desenhando ele e postei no Instagram. Acho que a arte é isso, é você ter uma forma de expressão que toque as pessoas de alguma forma. Alguma forma de gratidão, de gratidão. Feliz. Sim, eu tenho até a página Contornos Negros, né? Que é exatamente isso, eu retrato pessoas pretas como uma homenagem. Assim, caramba, você é foda. Instagram? No Instagram. Contornos Negros, certo? É isso? Contornos Negros. Segue lá. As redes sociais também. Sim. Maria Isabela. Isso. Mara, quer fazer alguma pergunta? Essa distância da família, como que você lida com isso, né? Sim. Porque tá aqui sozinha, Sim. né? Então, como que é essa parte, assim, da saudade e lá da escola, da faculdade também, como que funciona lá? Sim. Nossa, então, vamos começar do começo, né? Foi bem difícil, assim, vir pra Franca. Na verdade, eu nunca tinha vindo pra Franca até passar no Unesp. Como eu havia dito, né, eu tentei algumas faculdades públicas, passei na Unesp e eu falei, tá, agora eu passei, eu vou ter que mudar de casa com 19 anos, né, ia fazer 19 anos ainda. E eu pensei, tá, como que eu vou falar isso pros meus pais, como que vai ser? Eu tava assustadíssima, mas eu não podia perder essa oportunidade, porque é 1 em 1 milhão, né. Enfim, a gente que vem de baixo sabe como é trabalhoso e como foi a minha trajetória até então de estudos, enfim. E eu falei para meus pais, eu passei e eu não quero perder essa oportunidade, sabe? Eu acho que é a oportunidade da nossa vida, de dar um ponto de virada, tanto para mim como para eles, porque eu faço muito mais para eles do que para mim. E foi bem complicado, assim, eu vim assim, uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que esperar, né?
Eu entrei em contato com algumas repúblicas, né, porque eu sabia que aqui tinham algumas femininas. Eu fiquei numa república que as meninas até hoje são muito minhas amigas, me ajudaram muito, muito mesmo. E eu acabei mudando para o apartamento e agora eu moro com uma das meninas da república, que é a Tainá, e a gente se ajuda muito, assim. Então, se não fosse por ela, pelos nossos pais, eu acho que eu nem estaria aqui. E haja terapia, mas foi bem complicado, assim, porque eu vim de Guarulhos, uma cidade muito agitada, grande, enfim. Eu cheguei em Franca, interior de São Paulo, falei, meu Deus, se acontecer alguma coisa, meus pais não vão estar aqui. Daqui a só 6 horas de viagem, então eu tive que amadurecer na marra, assim, né? Além de estar num ambiente novo que era a faculdade, eu tinha que cuidar de uma casa, tinha que cuidar de mim, tinha que passar confiança para os meus pais, né? Então foi bem complicado. No primeiro ano eu sofri demais, assim, tive várias crises de ansiedade, tive lapsos depressivos, porque eu me sentia, ao mesmo tempo que era tudo muito novo, eu me sentia muito só, né? Então foi complicado. Mas aos poucos eu fui me acostumando, fazendo amizades, aí a arte começou a vingar, aí eu fui gostando, assim. Mas até hoje eu penso, caramba, meu 5º ano aqui parece que foi ontem, né? Tanta coisa que eu vivi ao mesmo tempo passou tão rápido. Só que eu fico feliz com a trajetória até aqui. Eu sou muito grata por Franca, as pessoas que eu conheci, que levam meu coração até hoje, que já se foram, já se formaram, os amigos que ficaram, vocês aqui. Agora eu tô conhecendo um pouco mais a comunidade artística francana, então tô muito feliz, assim, de verdade. Tipo, olho pra trás, aquela menininha com medo, insegura, e hoje eu tô aqui, tipo, sobrevivi. Mas foi mais ou menos isso a trajetória. É isso, mãe? É isso. Tranquilo? Cara, vamos falar de política. Olha só, assunto polêmico. É necessário, né? O que você acha do atual presidente? Cara, assim, se eu pudesse xingar de todos os nomes possíveis, mas é complicado demais, né? Porque a política brasileira sempre foi um ponto bem complicado de se tocar, né? As pessoas vão muito pela emoção na hora de votar, não sabem dos seus direitos, deveres. Muitas pessoas não têm a oportunidade de ler a Constituição, por exemplo. Então é bem complicado a gente ver que hoje passamos por aí 4 anos com um genocida fascista no poder. Fala tantas atrocidades e as pessoas só ficam indiferentes dessas falas porque defende a família, defende valores religiosos e na verdade não é isso, né? A gente sabe. Como, por exemplo, ele prega muito sobre os valores cristãos e Jesus. Ele não sabe nem o que Jesus fez, né? Ele sabe a bondade e a humildade que foi esse cara. Então é bem complicado, assim. Eu já fui muito mais raivosa em relação à política, né? Porque, enfim, os meus ideais vão muito mais pro lado dos ideais da esquerda. Mas eu sei que é muito importante a gente saber dialogar com as pessoas de uma forma mais amistosa e harmoniosa, né? Porque a política é para todos nós. Não adianta a gente defender um lado, respeitar opiniões, mas assim, vamos tirar esse genocida do poder, galera. Assim, dia 30, a gente tem que dar um voto certeiro para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos nossos, sabe? Não podemos deixar mais 4 anos uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo num cargo de poder, que é o cargo da presidência da República. Então é bem complicado, assim. Porque tem tantos dos nossos que votam nele, na sua opinião? Infelizmente é um fator de ignorância, né? As pessoas atualmente estão se educando por vídeo do WhatsApp. Então é bem complicado. Assim. A periferia é a maioria, cara. É muito triste, assim. O atual presidente da República ele foi eleito, por exemplo, pela internet, né, em 2018. Estourou em vídeos, estourou na internet. E as pessoas, infelizmente, eu digo como historiadora, né, as pessoas não se interessam mais em ler livros, em pesquisar fontes confiáveis, saber um pouco mais sobre a sua própria história, sabe? Se as pessoas soubessem um pouco mais sobre a sua própria história, talvez um cara como esse jamais chegasse na presidência da República, né? Mas, infelizmente, as informações que não são verdadeiras, né, na maioria das vezes, são muito rápidas. Passam de uma boca para o outro e as pessoas creem que isso é verdade. Então é bem complicado. E eu falar com uma pessoa, por exemplo, um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, não, leia livro aqui do Karl Marx. É absurdo também fazer esse papel. Tipo, as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm cabeça para encarar isso, mas eu acredito que como historiadora e como professora a gente pode dialogar com essas pessoas. Eu posso tirar meu tempo e conversar, por exemplo, com familiares bolsonaristas
né, que estão assim, cegamente acreditando no atual presidente da República, e a gente tem uma conversa harmoniosa. Só que é complicado porque as pessoas vão muito pela emoção, né? Então a política virou uma questão muito pessoal. Então, se você não gosta do Bolsonaro, automaticamente você é petista. Não é esse caso, né? Tipo, as pessoas podem ter outras convicções. É que o caso é extremo. Ou votamos no Lula, ou deixamos um genocida no poder por mais 4 anos. Então a gente infelizmente chegou nessa polarização, né? Que não é saudável, a gente tem que ter várias opções de voto. Você acha que, referente ao Lula, você acha que não existe um preconceito, não por ele ser, não pela cadeia que ele tirou, mas por ele ser um nordestino, metalúrgico? Ah, com certeza. Tem pessoas que não querem ser governadas por esse tipo de pessoa. Sim. Até pelo preconceito. Eu acho que desde o FHC, né, quando o Lula era sindicalista, enfim, né, analfabeto, as pessoas pegaram essas narrativas para menosprezar os nordestinos, para menosprezar os metalúrgicos, os trabalhadores. Os trabalhadores têm que estar, sim, nos cargos de poder. Né? Nós temos que ter identidade com as pessoas que estão nos cargos de poder. Né? Claro que eu posso eleger um metalúrgico, claro que eu posso eleger uma pessoa da classe C, da classe trabalhadora. É absurdo como as pessoas usam das narrativas para menosprezar o trabalho de base, né, que as outras pessoas fazem. O Partido dos Trabalhadores é um partido que sempre fez trabalho de base aqui em São Paulo, no ABC Paulista, e quando o Lula finalmente chegou no cargo de poder da presidência da República, claro, a gente não pode deixar as críticas de lado, né, mas o Brasil era Brasil, né. A gente já pegou, inclusive ali em 2008, um período muito bom economicamente. Até hoje meus pais falam que graças a esse período a gente conseguiu conquistar um carro, uma casa, as pessoas conseguiram ter crédito para comprar uma geladeira, um micro-ondas, sabe? Então é muito complicado ver hoje as pessoas indo atrás do caminhão de lixo para pegar ossos para comer. Isso é muito triste. E ainda uma pessoa que está no cargo de poder, presidente da República, falar que não há fome no Brasil. Imitar pessoas que estão morrendo por Covid, isso é muito pesado, é muito triste, né? Porque tem tanto dos nossos contra o Lula? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Eu até converso muito com os meus amigos e eu fico muito triste ao ver pessoas pretas, periféricas, votando no Bolsonaro. Eu vejo como uma cegueira total. Eu não consigo nem explicar, sabe, o porquê, o que leva as pessoas. Claro que o que leva as pessoas a votarem, elas têm que ter um mínimo de identificação com os discursos, né? Então, o Bolsonaro, ele é uma pessoa desprezível, mas ele representa muita gente, né? Senão ele teria tantos votos. Ele representa o pessoal do agronegócio, ele representa boa parte dos militares. É muito complicado, mas quando eu vejo uma pessoa periférica, preta, que sabe todas as lutas, todas as dores, e ainda vota numa pessoa que é contra a própria vivência dessa pessoa, eu fico chocada, assim, eu não sei nem o que falar, o que leva a pessoa a pensar dessa forma. Eu acho que é uma questão de fechar os olhos e os ouvidos para ouvir qualquer opinião que não seja dele e acredita em bobagens compartilhadas no WhatsApp, que eu não consigo compreender. Cara, umas paradas que periferia passa, o pessoal na classe mais trabalhadora passa, que se posiciona, tem vários caras fazendo referência ao Bolsonaro e Esse discurso que ele diz que defende a família, a religião, os bons costumes, as pessoas geralmente compram, né? Porque principalmente o que é vinculado pelas religiões cristãs, pelo ramo protestante, de que a família é um valor muito importante a se assegurar, e eu concordo com isso, não sou contra isso. Mas usar da sensibilidade das pessoas para ganhar voto é uma coisa muito baixa, sabe? E as pessoas acabam comprando porque acham que isso é verdade. Né? Vem notícias falsas, por exemplo, Lula vai fechar igrejas, Lula não sei o quê. Cara, eu vi muita Gente, coisa isso do Lula. Tipo, é fake news total. Não sei se você viu uma criancinha no banheiro lá e um cara lá. Gente, é absurdo, assim. Primeiro que é muito preconceituoso, né? Porque existem crianças trans e isso não quer dizer que a sua criança vai usar um banheiro como adulto. Gente, isso é inadmissível. Mas infelizmente é o que mais a gente vê se propagando, né? E são ideias assim que eu jamais pensei que iria passar por um governo desse, tá aqui debatendo a
a respeito de um genocida de pessoas que estão morrendo de Covid, sabe? Que é racista, que é homofóbico, não respeita a mulher, não sabe debater. As pessoas ainda veem essa pessoa como um representante da nação. Eu vi um vídeo dele, compra a vacina da sua mãe. Sabe? É inadmissível, assim, eu fico pensando, caramba, isso é mesmo real? A gente tá vivendo mesmo isso, sabe? Cara, ele tá para dos dois, cara, umas paradas, É o que me deixa com mais medo, e essa polarização de a gente ter só 2 pessoas pra votar é muito complicado, né? A gente tá fazendo agora um trabalho de base para as pessoas realmente tirarem esse cara do poder, mas a gente não pode ter só apenas 2 partidos como opção de voto. Então, eu acho que se o Lula for eleito, a gente vai ter que vir aí com uma crítica pesada, sabe? Em relação à polarização, em relação à reforma de base, em relação às promessas feitas, né? Porque eu acredito também que as pessoas mal leem o que os seus candidatos estão prometendo, né? Não vê o que o seu candidato já fez na política para saber se ele realmente é capaz de fazer um trabalho bom, né? O que o Bolsonaro fez até hoje para ser eleito presidente da República. As pessoas simplesmente não sabem. É só voltar na história. Só voltar na E história. os 4 primeiros anos do Lula, o que ele fez? Exato. Porra, mano. Aham. Um dos melhores presidentes. Sim. Eu não sei o que aconteceu. Parece que as pessoas simplesmente esqueceram da própria história antes do Bolsonaro, né? Parece que tudo foi um lixo horrível. A gente teve uma primeira presidenta mulher que sofreu impeachment sem provas. E até agora nada do Bolsonaro recebeu impeachment, sabe? Comprou 58 imóveis. 58 imóveis. E assim, isso é o que a gente sabe, né? Sabe o que eu tô curioso pra saber? É esse sigilo de 100 anos, cara. Vai estourar uma bomba. Eu nem vou falar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas vai ser difícil, assim, se ele perder essas eleições no 1º de janeiro, a gente vai saber de umas paradas aí que aconteceu. O homem vai divulgar. Exato, né? Porque, como ele próprio diz no discurso que nunca houve corrupção no governo dele, vamos ver. Vamos ver, então. Sigilo de 100 anos. Uhum. Cara, Bem inevitável falar de política, desculpa, mas... Não, mas eu acho que é importante a gente, ainda mais a gente que é aqui da periferia, né? A gente tem que fazer um trabalho de base. E assim, a pergunta que você fez, por que história, por que estudar, por que arte? Pra isso, sabe? Pra conseguir conversar com as pessoas, pra conseguir enxergar o mundo de outra forma, pra conseguir sair desse cabresto que colocam na gente de só ver uma opção. A gente tem um mundo de possibilidades, sabe? Eu acho que se o Lula for eleito, ele vai sofrer bastante, porque a maioria das bancadas foi ocupada pelo pessoal do Bolsonaro. Então, isso é bem perigoso, né? Porque ele vai ter que ter um trabalho ali no Congresso, nas câmaras e vai pegar um país destruído, né? Acho que vai ser bem difícil a gente voltar a ter uma ascensão extraordinária nesses próximos 4 anos, mas eu acho que dá pra melhorar bastante coisa. Principalmente em coisas básicas, né? Na saúde, educação, sabe? Segurança alimentar, pessoas morrendo de fome. Isso é absurdo, eu não consigo pensar que uma pessoa está comendo ossos porque não tem o que comer, sabe? Aí eu vejo vários vídeos, vários ataques ao Lula, tipo, há não sei quantos anos atrás, na Venezuela, tipo, Maduro e tal, o povo comendo lixo. Mas o povo que possa isso, mano, tá ligado que tem várias da periferia dessa forma já, o governo Bolsonaro. É muito mais fácil você ver as fake news, né, de outros países e não ver o seu vizinho que não tem uma cesta básica para alimentar a família, sabe? Famílias inteiras de 6, 7 pessoas, filhos pequenos que não têm uma educação básica, não têm o que comer, crianças que vão pra escola só pela merenda. A gente voltou à linha da miséria, sabe? Isso é muito triste. As pessoas não têm o básico para pagar as contas do mês. Um gás que custa mais de 100 reais, sabe? É inconcebível. O gás chegou ao ponto de ser 10% do salário mínimo, praticamente. E foi tudo, tipo, na campanha dele foi tudo falado, foi tudo prometido, que o gás não passaria de R$35, que a gasolina não sei o quê. E aí quase quadruplicou o valor. Tudo ao contrário, pô. Gasolina. A gente viu as crises, né? As pessoas dormindo em postos para conseguir abastecer um carro. Tipo, em que país a gente tá vivendo, né?
E a gente ainda vê o que nos é transmitido, né? Se a gente for para os interiores aí do Brasil, para as áreas que sofrem mais com escassez de água, de alimentação, é muito triste, né? Os bolsões de miséria e pobreza voltaram a crescer, infelizmente, né? São Paulo virou uma cidade, já era uma cidade cara de se morar, agora ainda mais, né? Então é muito complicado. As pessoas não conseguem pagar aluguel, as pessoas não têm saúde, né? A gente ainda está numa crise política e ainda no meio de uma pandemia. Então, quando a gente passar por essa, vamos voltar a respirar, porque o brasileiro tem sofrido bastante, né? É muito complicado, assim. E acho que os nossos têm que se posicionar também. Sim, gente. Procurar ocupar esses lugares aí. Se não concorda, pelo menos investiga, sabe? Estuda. Não, a gente não tá falando pra você concordar, pra você ser petista. Muito longe disso, né? Nós vivemos num país livre politicamente, mas a gente precisa, eu digo isso como historiadora, a gente precisa investigar fontes confiáveis, a gente precisa saber o que estamos falando. Não é uma questão mais de esquerda e direita, é uma questão de humanidade, de integridade, de respeito. Né? A gente não tem que votar só olhando para o nosso próprio umbigo, a gente tem que votar pensando na população geral. Com certeza. E principalmente da onde a gente veio, né? O pessoal da periferia, a gente tem sim que ter uma mentalidade, a gente tem que estudar, a gente tem que procurar referência. Eu sei que muitas pessoas não têm a oportunidade de ter um estudo privilegiado, de ocupar uma universidade pública. Pergunta para quem está lá, sabe? Pergunta para o seu vizinho que consegue estudar um pouco mais, sabe? Pergunta para os seus pais como era a vida deles, o que eles lutaram para ter tudo que tem hoje. Pergunta para o seu professor, sabe? De todas as áreas. Pergunte, né? Não fique só com uma verdade absoluta e incontestável que você viu em redes sociais. Isso é o mínimo, assim, da dimensão de conhecimento que tem pelo mundo afora. Então, perguntem, questionem, não concordem mesmo, mas estudem. Com certeza. Eu particularmente sofri algumas críticas aí, porque eu não voto em partido, não tenho nada disso aí, eu voto em pessoas. Mas eu estudo a pessoa, a gente fez um apoio à doutora Cristiane, ela não veio a ganhar, pelo trabalho que ela vem fazendo nas rapazes e tal. Cara, eu escutei pra caramba. E é umas paradas desnecessárias. Eu falei, mano, eu não apoio ninguém, mas eu votei no Lula, mas eu votei nela. Deputada estadual, não ganhou, mas minha amiga merecia ganhar, na minha opinião, pelo que ela veio fazendo, veio da periferia, nordestina, veio pra Franca, estudou, se formou, tá no partido do Bolsonaro lá. Mano, a escolha dela, o partido que abriu as portas pra ela, tá ligado? Apoiei ela, mano. Apoiaria de novo se ela candidatar de novo, independente do partido, tá ligado? E aí sofreu algumas críticas e tal, tentei explicar uma educação, um bom senso possível. E, mano, eu não voto em partido. Tem um Zé Ruela no PT lá, porque eu gosto do PT, eu vou votar no PT? Não, mano. Se o cara não merecer meu voto, eu não vou votar. Estuda, igual que você falou, estuda a pessoa. Estuda a pessoa. Sim. Sabe o que ela já fez, né? O que ela vem fazendo, pô. Isso. Eu particularmente, eu não votaria em ninguém do PL, né? Por questões de princípios e valores. Mas é o que você disse. Você tem que saber o que seu candidato já fez, o que ele é capaz de fazer. Principalmente deputados federais e estaduais, né? Vereadores, prefeitos, que estão ali mais próximos à nossa realidade, né? Tem que saber, gente, porque assim, não é uma questão só de votar a cada 4 anos, 2 anos, enfim. É uma questão de essa pessoa estar representando o que você quer para sua vida, os seus direitos. Essa pessoa tem que garantir que você seja um cidadão com direitos e deveres, tenha uma educação privilegiada, que tenha saúde, que tenha recursos financeiros, que tenha uma moradia de qualidade, infraestrutura. Tem que ter representantes de bairros. A gente tem que estar inteirado na política porque nós somos seres políticos, né? Então é bem complicado as pessoas, infelizmente, irem para a votação sem saber em quem votar, né? Não, igual eu falei, particularmente eu voto em representatividade, eu quero ver representatividade. Eu particularmente, eu gostava muito do PT. Hoje, vou votar no Lula, vou deixar bem claro, só que hoje eu não me vejo representado. Sim. Eu acho que vários playboys conduzindo cargo importante, usando
a sigla do partido, na minha opinião. Eu até entrei em discussão. Me mostra um negro que tem Isso aqui mais me pega. um partido, um cargo importante. Mano, eu fui estudar a fundo um candidato, não sei se é da Bahia, pô, mano, a minha vice é negra e tipo, é mulher, eu não sou racista, eu tenho até amigos pretos. Tipo, e o cara, tipo, na minha opinião, o cara é do PT, mano. Mano, a gente tem que criticar, a gente não pode passar. Nem o cara tipo, do PT, representante do PT, nem o cara da Bahia, mano, é negro, mano. Na Bahia que é o estado que mais tem pessoas pretas. Tipo assim, gostava pra caralho, mas me decepcionou, tá ligado? É minha opinião. Sim. Me posicionei igual referente à doutora, tá ligado? Sim. Acho que é PL dela, tá ligado? Mas deixar bem claro que eu não voto em sigla, não voto em partido. A pessoa, eu me senti representado, eu vou votar, tá ligado? Votei nela, igual eu te falei, votei no Lula. Vou votar de novo, porque eu acho que é um cara que... Pra você combater o mal, você tem que conhecer o mal. Pra você combater a fome, você tem que ter passado fome. Então eu acho que aí eu me sinto representado. Mas enquanto esses outros partidos não tiverem a representatividade, porque não é mais parte dos trabalhadores. Falta muito reforma de base dentro do partido, me né? fala um trabalhador, um cara que vem, um de nós que tá lá, mano, lutando por algum cargo importante. Sim, não tem, mano. E ainda usar de símbolos da periferia, né? Juliette, pra ganhar voto na periferia, isso é uma crítica que assim, a gente tem que fazer, sabe? Periferia não é fantasia, né? Só quem vive sabe como é a nossa realidade. Tipo, a maneira como a gente se veste, como a gente se porta, não é fantasia pra playboy. Não é chacota de ninguém. A gente não é chacota, isso me deixa bem brava, assim, mas a questão a gente tá vivendo um momento, assim, jamais visto antes, né? Ou a gente vota no Lula, ou a gente acaba com o nosso país, sabe? Então, não é uma questão de ser petista ou não, porque eu também sou petista, mas a gente não tem muita opção, né? Mas assim, se o Lula vencer, temos que continuar com a nossa crítica, temos que sim cobrar o que foi prometido, sabe? Então, a política não é só no dia da votação, né? A gente tem que acompanhar e fazer valer os nossos direitos e também cumprir com os nossos deveres, né? Como cidadão, cobrar, vigiar, perguntar, questionar, né? Então é isso que você disse, assim, concordo plenamente. É que infelizmente a gente não tem mais essa opção, né, de ter vários candidatos, várias propostas. A gente vive numa polarização que é bem perigosa, Com certeza. Né, que a gente beira aí realmente um fascismo aí, um partido que é totalitário, que é hegemônico, assim, que é eugenista, que é racista, sabe, que quer acabar com a gente que é da periferia, que é pobre, que é preto, que é mulher, que não respeita a mulher. Você não vê pessoas pretas, mulheres pretas nos cargos de poder. Isso é outra coisa também que me pega, tá ligado? O que eu fiquei muito feliz nessas eleições é ver deputadas, coletivos, né, deputados federais, estaduais, coletivos de mulheres pretas trans, que chegaram aí, né? Infelizmente a gente ainda tem só a opção de deputados, a gente não tem, por exemplo, uma mulher preta como candidata a presidente, como um homem preto como candidato a presidente. Isso é bem, né, perigoso. E que partido representaria isso? Os playboy não vai abrir essas portas. É bem complicado, Tipo, e o partido, na minha opinião, que abriria essas portas, mano, não tá. Infelizmente, o que tem de pessoas pretas são usadas Desculpa quem é do PT, como quem não é, chaveirinho, mano, né? Tipo assim, tá usando nós, mano. Os playboy tá encostando pra ocupar os melhores lugares e pondo migalha pra nós de vice. E a gente pensar que mais de 50% da população brasileira é preta ou tem ascendência preta, as pessoas também indígenas, né? As pessoas trans. Nossa, a gente vive num país tão diverso e cadê essas pessoas? Porque só homens brancos estão ocupando ainda esses lugares de poder. E eu digo isso na política, na faculdade, né? Nos cargos de reitoria, nos cargos de professores universitários, no mestrado, no doutorado. Cadê essas pessoas, né? Cadê os nossos? 50% das universidades, pelo menos não nessa, mas 50% são de pessoas cotistas. E cadê essas pessoas ingressando no mestrado, no doutorado? Né? Só esse ano, a partir desse ano que a gente conseguiu políticas
públicas para cotas na pós-graduação, isso é absurdo. Sendo que desde 2018 a gente tem a lei promulgada para cotas. Então assim, a gente tem que lutar e tem que falar mesmo. Não podemos nos calar. Sabe, mais me deixa chateado, que eu fico sentindo que eu escuto pra caramba. Porque eu vou ser bem sincero, eu convivo nos dois mundos. Eu sou nascido e criado na periferia e tal. Mano, os caras falam, mas eu sou contra cotas. Mano, o cara fala isso, mas o filho dele estudou a vida inteira não vou falar nome de escola para não fazer. Vida inteira numa escola particular. Aí vai fazer faculdade, passa numa faculdade pública. Cota não é migalha, cota é reparação histórica, sabe? As pessoas não têm noção. Nossos pais têm uma dívida. Tem uma dívida, gente, mano. a gente viveu quase 4 séculos de escravidão, sabe? A gente ainda foi vive. O último país a abolir e a princesa Isabel não fez nenhum favor, não foi boazinha, não foi oprimida. Exatamente. Ela foi oprimida. Muita gente preta trabalhou aí nesse processo durante os movimentos abolicionistas. Tá aí Luiz Gama, por exemplo, representado aí. Doutor Irmãos Rebouças, muita gente, Maria Firmina dos Reis, muita gente que já era abolicionista há muito tempo, mas assim, né, como eu te disse, a história é muito eurocentrada. Então, né, ainda assim... Só pelo opressor. Então o herói branco é muito mais fácil de ser contado como o grande herói salvador da pátria, né? A gente tem que questionar muito. Inclusive, é o que eu faço na minha pesquisa, né? Eu estudo sobre cidadania negra, cidadania de livres e libertos no século XIX, um pouco antes ainda do movimento abolicionista. E já haviam, sim, intelectuais pretos atuando, já havia, sim, artistas pretos atuando nisso. E é um trabalho, assim, de luta e sofrimento, mas eu me sinto muito honrada de estar ocupando esse lugar, poder representar, nem seja uma pessoa, e motivar uma pessoa a ocupar também esse lugar que eu estou ocupando, sabe? Acho que é muito importante, como historiadora, como professora, como artista, como mulher preta, honrar a minha ancestralidade, honrar meus pais que até hoje trabalham que nem loucos, para ter um pouquinho de conforto, né? Eu sou muito focado em revolucionários, tá ligado? Os caras que lutou por aquilo ali, que acreditavam. Você tá ligado que a gente tenta fazer é um tipo de revolução também. O que você fez foi revolução. Esses microfones, essa câmera aí, e nós tá entrando pela televisão na casa desses caras aí, mano. Realmente é uma revolução, mano. Você acha que os caras veem, tipo, os caras ligam a televisão, ixi, mano, uma mulher negra, formada, um louco, cheio de tatuagem, várias referências negras, mano. Vai mudar de canal. Porque não é interessante, né? Pra eles, né? Porque não os atinge, né? Mas nós tá aqui, mano. E temos que permanecer. Nós vai fazer a revolução. Olha os caras aqui, ó. Que morreram pra gente estar aqui. Referências. Assim, inclusive, tipo, Carolina Maria de Jesus, sabe? Uma mulher periférica, morou na favela, que escrevia e que conseguiu, sabe? Tipo, até me arrepia de falar dessas pessoas. Referência, né? Acho que aquilo que você falou, o que te motiva? São essas pessoas. Ver minha família, ver meus pais que nunca desistiram, ler sobre esses intelectuais pretos, ler sobre a escravidão e ver que tinham pessoas lutando a favor dos nossos, sabe? Eu acho que isso é que me motiva. Sou uma pessoa melhor. Sou muito ligado ao Marighella. Marighella fala. Você assistiu o filme? Sim. Gostou? Seu Jorge é foda, né? Seu Jorge é do caramba. E sobre, eu vi documentário sobre, foi foda, velho. E a área da música também me salva muito, assim, artistas pretos da música, sabe? Tipo, MC Racionais, Emicida, Cartola, tipo, James Brown, que eu estava da pequenininha. Eu te falei, esses caras entram na minha vida por causa do rap, mano. Né? O rap salva. O rap é uma revolução, nada contra o funk, mas, nossa, cara. Eu via quando eu era pequena as rinhas que tinha às vezes no YouTube, assim, o Emicida pequenininho, tipo, nem era o Emicida que é hoje, caramba, realmente a arte salva. A arte salva vidas, como diz nosso amigo MCFH King, a arte salva vidas. É foda. Eu acredito real, assim, que a arte salva vidas. De qualquer forma, né? Na música, na pintura, na escrita, nas artes plásticas, Eu vou te falar, eu tô com 36, é a primeira vez que eu escutei Racionais. É de chorar, né? Tipo assim, umas paradas que, igual eu até falando assim, você se sente representado, cara, você se sente
por um momento ali de ter orgulho de ter vindo da periferia. Sim. Fala, caramba, mano, o cara tá contando minha vida, Sim, velho. eu acho que isso também me tocou na questão de estética, na questão moral, sabe? Me sinto uma pessoa muito mais bonita por dentro e por fora, porque eu sei que eu tenho referências fortes, sabe? Tipo, nós somos alguém assim, acho que todas as pessoas devem ter uma referência, tipo, acordar no dia e falar, caramba, eu vou vencer o dia hoje por conta disso, sabe? Que eu sou especial. O cara passou muito igual falando do Marighella, cara. O cara fala longe da família, lutando na revolução. Sim. Isso é louco. Eu vejo umas paradas muito loucas. Até, tipo, me emociona ver essa parede e ver, que eu te falei, tanta referência foda, assim. É porque não costumam encher a sala, mas tem várias. Então, eu acho que, a gente tem que seguir esse caminho de luta, resistência, também cuidar da nossa saúde mental, porque a gente não é só batalha todo dia, né? Somos pessoas sensíveis. As pancadas da vida, né? Nossa, pelo amor de Deus, né? Quem puder ter acesso aí à terapia, mesmo que seja pelo SUS, né? Que eu sei que algumas pessoas conseguem, enfim, se tratem, a gente se cuida, se ame, que não é fácil. Com certeza. E leiam as referências. E leiam, gente, estudem. E que o que a gente vem passando aí é bem menos do que passaram aí pra gente estar aqui hoje. E tem muita coisa disponível na internet, PDF, sabe? Bibliotecas online gratuitas. Tem bibliotecas também físicas aí gratuitas, né? Só fazer a carteirinha aí e questionem mesmo. Tipo, não é fácil você entrar nesse mundo intelectual, ninguém sabe tudo, sabe? E a faculdade e o estudo é pra todo mundo, sim, sabe? Todo mundo tem que ocupar esses lugares. As pessoas às vezes falam, ai não, mas eu não tenho capacidade, não é pra mim, é pra você sim, é pra todos nós, é público, né? Então, não é fácil realmente, tipo, eu falo de um lugar que eu entrei na faculdade pública, não é fácil mesmo, é uma competição gigantesca, a época de vestibular é difícil pra saúde mental, é uma pressão assim absurda, mas é possível porque a gente tem que lutar pra estar nesses lugares, pra mudar o país de alguma forma, sabe? É lá que estão os projetos de políticas públicas, é lá que saem ideias que possam ser implementadas na nossa sociedade, então é bem importante, sabe? Questionar. Você acha que tem alguma, eu penso assim, né? Uma estratégia do sistema para nosso povo ficar alienado? Ah, com certeza. Acho que desde que Brasil é Brasil, né? As instituições, existe aí eu falo da parte do racismo, né? Existe um racismo institucional, um racismo estrutural muito bem planejado, né? E é tão bem planejado que é tão sutil que as pessoas dizem, mas isso não é racismo, eu não sou racista. Tão sutil que é o projeto. Do meu sobrinho, do meu tio é mestiço. Gente, essas falas de que tipo, eu tenho um amigo preto, então eu não sou racista, eu já namorei uma mulher preta, então... É normal, mano. É normal assim. Isso é ser racista sim. Estudem sobre classe, gênero e raça. É muito mais profundo do que a gente acha, sabe? Pessoas, e eu ainda digo de um lugar de sou uma mulher negra, mas eu não sou retinta, não tenho cabelo black, então imagina essas pessoas que são mais retintas que eu, que devem sofrer ainda mais, sabe? Então é muito complicado, a gente tem que estudar sobre onde a gente veio e também não pode passar pano pra racista, não pode passar pano pra homofóbico, não pode passar pano pra xenofóbico. Então a gente tem que fazer a nossa parte, porque tudo isso são crimes, né? A gente pode denunciar essas pessoas, as pessoas podem ser atuadas como erradas na história, as pessoas não sabem, né? Tipo, existe o crime de injúria racial. Se você vê uma pessoa sendo racista, ofendendo, violentando de qualquer forma uma pessoa preta, você pode denunciar. Infelizmente aí o nosso sistema jurídico e policial não é tão efetivo assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, sempre que pudermos. Geralmente fornece um laudo aí que a pessoa não tá legal da cabeça e não dá nada, não tem consequência. Mas assim, a gente não pode desistir por conta dessas coisas, não pode parar. Com certeza. Acho que é isso, não é fácil, né? Mas a gente não pode parar. Se a gente se coloca como seres revolucionários diferentes, então a gente tem que fazer o trabalho, né? Não pode passar pano pra amiguinho, né? Ele falou, mas é brincadeira, não é brincadeira, porque feriu uma pessoa. É assim que eu acredito, pelo menos. Talvez não feriu outra pessoa que tem amizade, mas alguma pessoa que estava próxima ali.
se sentiu constrangida. Exatamente. A gente nunca sabe, né, aonde toca a ferida do outro, né? Então, eu tento ser uma pessoa melhor e me educar para que eu não fira a vida de ninguém, né? Que, na verdade, que ajude essa pessoa a se levantar. Né? Então, é muito complicado, assim, mas é possível. Não podemos desistir, ainda mais nesse cenário caótico de pandemia e o cenário político amedrontador, mas a gente não pode desistir, porque são nesses cenários que a gente tem que dar um ponto de virada. Então, é o trabalho válido. Com certeza. Você periférico aí, você que tá assistindo aí, cara, ou mulher, homem, criança, ocupem esses lugares, escutem rap de verdade, leiam, procura suas origens, vamos ocupar esse lugar, ocupar essas cadeiras no Senado, ocupar essas cadeiras na sua cidade, vamos ajudar o próximo, fazer algum projeto social na sua comunidade aí, sei lá, vamos ajudar quem ajuda nós não é mesmo, quem fortalece nós não é mesmo, mas vamos tentar chegar lá, chegar no Senado, sei lá, chegar no Planalto Central, vamos tirar esses caras de lá, Sim. vamos se sentir representados de alguma forma, a gente tem que ver os nossos lá. E qual que é a sua opinião referente ao MST, mano? Cara, Você que é uma historiadora. Então, eu me simpatizo muito, mas eu falo aí não, né, na classe de historiadora, eu falo como Maria Isabela, né? Eu me simpatizo muito com a MST, acho que é uma causa muito nobre. Infelizmente eu não tenho visitado muitos assentamentos, mas, por exemplo, existem feirinhas, né, do MST espalhadas pela cidade de Franca. Inclusive tem uma feirinha do MST dentro da faculdade, que eu acho que isso é muito importante. Rola assim uma vez por semana e são produtos de alta qualidade, orgânicos, sabe? De trabalhadores locais. Eu acho que é dessa forma também que a gente vai fazendo política no dia a dia, fortalecendo os trabalhadores locais, sabe? Então, eu acho que o MST é uma causa muito nobre. Infelizmente é atacado diariamente pela política, pelo agronegócio, que é uma coisa muito grave. Inclusive, na questão mesmo de pessoas morrerem por conta disso, né? Por conta dessa causa. É muito delicado tocar nesse assunto. Mas eu apoio e apoio quem apoia os trabalhadores locais, né? Ainda mais o agrofamiliar, né? Existem pessoas que são sustentadas pela sua pequena plantação em casa ou nos arredores, né? Os assentamentos representam muito, por exemplo, a educação. Existem assentamentos que têm escolas lá dentro, né? Que fazem projetos sociais, que alimentam pessoas que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, eu acho muito importante o trabalho da MST, apoio demais. Espero que daí por diante eu possa visitar vários assentamentos e fazer parte desse projeto também. E é isso, assim, eu conheci a MST pelos meus estudos pela internet mesmo, né, e aqui em Franca eu entrei mais em contato justamente por ter o NATRA, né, que é uma extensão da faculdade que trabalha com a MST e com as feirinhas agros, né, no mês de semana lá na faculdade. Então, eu entrei em contato com esse mundo através da faculdade de Franca. Legal. Eu tenho alguns amigos lá. Tenho aqui em Restinga e tá no Boa Sorte. Por aqui tem muito assentamento, né? Foi na Boa Sorte, acho que essa semana eu fui lá. Sim. Fui na casa do seu Pedro Chapoli, que é um dos fundadores da parada, veio do Acre pra cá. Tem acho que 4 documentários dele no YouTube. Cara, uma pessoa maravilhosa. Nós sentamos ali pra trocar ideia, ela ficou umas 2 horas conversando. E domingo a gente vai lá e ele quer que a gente faz um mini documentário, trocar umas ideias. A gente vai lá contar um pouco da história dele também. Não, vou acompanhar. Muito importante, né, esse trabalho. Que pessoa maravilhosa, cara. Que luta. Temos que dar vozes para as pessoas, né? Com certeza. E fazem um trabalho, assim, incrível, que muitos políticos não fazem, né? Não faz. Cara, igual você foi criticado, invasor, mano, é tudo dentro da lei e da legalidade. Tudo. Na verdade, eles estão fazendo um trabalho nobre, né, de ocupar áreas que não estão sendo produtivas e usadas por grandes empresários e fazendeiros, né? Tá tudo dentro da lei, porque as pessoas, como a gente disse, gostam de se informar por fontes não confiáveis, né? Mas a mídia sempre mostrou de outra forma, né? Sempre. Invadiu a fazenda do fulano, vai. A propriedade privada é um assunto muito delicado, né? As mídias não querem entrar em conflito com grandes propriedades de terra,
Porque são pessoas que têm recursos muito mais fortes nas mãos do que a gente imagina, né? E podem silenciar muita gente aí com descardiocas. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma caminhada aí referente até aos seus estudos. Se é verídico ou não? Como é que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta. Eu sou apaixonado em história também. Comecei a fazer, mas não consegui. Foi doado terrenos para o pessoal da Europa migrar para o Brasil? Você estudou sobre? Estudei sobre, sim. Não é muito a minha área, né, mas eu estudei sim. É porque o Brasil, na verdade, sempre foi uma colônia de exploração, né, de povoamento. Também houve esses dois tipos, né. A exploração que explorava a terra e o lugar de povoamento para realmente se tornar um território habitável. Então houve sim, principalmente ali nas colônias mais para o sul, vieram muitos alemães, italianos. Na Moca, na Moca em São Paulo, né, existe uma comunidade italiana muito forte, assim, muito forte mesmo. Então, houve sim esse projeto migratório, comprado, inclusive, por pessoas europeias, né, de comunidades europeias lá, principalmente famílias de pequenos agricultores, enfim. Realmente houve esse projeto e, mais expressivamente, no período pós-abolicionista, porque, na verdade, havia um projeto de embranquecimento da população brasileira. Então, essas pessoas são trazidas também para embranquecer o brasileiro. Então, é muito louco. Eu li sobre isso, Mas isso é verídico mesmo. Houve mesmo. Existem colônias até hoje, né? Tem o Oktoberfest, por exemplo, que é uma festa alemã, né? É de uma comunidade alemã que foi trazida para cá, sabe? De uma maneira pensada, planejada. Então, houve mesmo, assim. Caramba. Eu li sobre, eu falei, mano. Sim. E existem estudos bem assim aprofundados sobre isso, tipo, da migração europeia aqui para o Brasil, né? Justamente por esse fator, existiam muitas teorias racialistas ali rolando no século XIX e XX, de que existiam raças inferiores e raças superiores. E a raça ariana, né, seria a raça superior, que traria harmonia para a população brasileira. Essa ideia foi propagada aí, né? Até hoje, na verdade, a gente sofre essas questões de racismo estrutural, institucional, individual, por conta dessa ideia que foi comprada, né? A intelectualidade do século XIX e XX realmente propagava a ideia de que existiam raças inferiores e superiores, sendo que isso não é verídico, né? A gente sabe que é um discurso de ódio, né? É um discurso eugenista e higienista, né? Algum estudo, alguma parte da faculdade que você tenha feito, que você pensou em desistir e falar, cara, isso aqui é demais pra mim? Olha, eu parar acho, com isso. sim, eu acho que quando eu comecei a estudar, principalmente Brasil Colônia, indo para o Império, que chegou bem na parte da escravidão, que é o que eu estudo, eu fiquei mexida, me deu uma balada, assim, me deu uma tocada, é muito cruel mesmo. Eu também tive História da América, a gente estuda aí a disseminação da população indígena ameríndia aqui no Brasil, então é bem cruel. E quando você tem contato com os documentos, por exemplo, desses estrangeiros e viajantes que relataram o que viram aqui, é muito cruel, sabe? Então, pessoas, tipo, relacionando pessoas a animais. Você teve acesso a esses documentos? Sim, a gente tem acesso a esses documentos. Inclusive, eu trabalho com alguns que estão disponíveis na Hemeroteca Nacional Digital. Tá aí, você pode colocar na internet e ver esses documentos. Então, eu já li também algumas cartas, né, de viajantes falando sobre africanos de uma forma tão cruel. Eu fiquei, caramba, tipo, não é historinha, realmente estaria documentado, as pessoas acreditavam realmente que aquela era uma verdade incontestável. Então, essa parte eu acho que me doeu mais, assim, de estudar mais sobre a população índia, africana, também sobre mulheres, que eu também gosto bastante de estudar, sobre políticas públicas, e eu fiquei assim de cara. E outra área, além dessas, é a área da educação, né? Eu tenho um bacharel e a licenciatura, e algumas disciplinas são relacionadas só à educação. E é muito triste a gente ver como o professor não é bem remunerado, como a educação do Brasil ainda está longe de ser o ideal. Então, dá uma desanimada assim no meio do curso de você continuar essa carreira, principalmente na área de licenciatura, né?
o professor já é desvalorizado, o professor de história, então, no Brasil, no meio dessa crise política, dá vontade de chorar. Muitas vezes já chorei, inclusive. O professor tem que gostar, não é pelo dinheiro. Não é uma profissão que Olha, fala, não, vou ganhar dinheiro. se né? for pelo dinheiro- Tá erradíssimo. Poucos conseguem, viu? Mas eu nem digo que é tanto assim pelo amor, porque é uma pessoa um pouco ingrata às vezes, né? Tipo, é desgastante emocionalmente, assim. Mas você tem que ter um brilhinho no olho e falar, cara, eu escolhi isso, vou dar meu melhor, sabe? O professor transforma realidades, né? Então você tem que ter isso sempre em mente. O professor é um ser revolucionário. Com certeza. Então a gente tem que valorizar os professores, né? Pra ontem. Pra um. A gente não estaria passando isso, por exemplo, né? Se tivesse educação de base, né? Se a gente valorizasse nossos profissionais da educação. Hoje você formada, você acha que a escola pública, ela forma empregados, foca em empregados e a escola particular forma empregadores? Ou não, você lembra? Eu acho que esse discurso é muito maquiavélico, sabe? De que um forma um, outro forma outro. Eu acho que existem pessoas brilhantes saindo de ambos os lugares, mas eu acredito sim que a escola pública deveria ser muito mais valorizada e ter Eu muito falo mais... pelo conteúdo, tipo livro. A escola particular com certeza tem um material que foca em determinada área, por exemplo, levar as pessoas para o mercado de trabalho, sabe? A escola pública, infelizmente, não é uma das melhores educações do Brasil, né? Existem muitas escolas públicas boas, mas nem todas têm esse mesmo nível de qualidade. Claro que a escola particular está focada no dinheiro, né? Enfim, as escolas tecnicistas, por exemplo, formam pessoas para ser mão de obra para um mercado liberal aí, entendeu? Não formam pessoas para pensar, por exemplo, para serem autônomas, né? Tanto que o nosso patrão da educação, Paulo Freire, é atacado o tempo inteiro. Porque ele só dizia que as pessoas deveriam ser autônomas. Deveriam pensar pelas suas próprias cabeças, que todo mundo tem o direito de estudar, todo mundo é capaz de estudar. Porque isso é uma afronta, isso Ataca várias pessoas. é louco demais. Então eu acredito assim que existe aí um projeto educacional, né, de privar a educação através das escolas privadas. Mas, felizmente, temos pessoas geniais e que podem transformar aí a sociedade saindo tanto da escola pública como da escola particular. Tive aí as Olimpíadas, tanto de matemática, astrofísica, história, tantas pessoas de escola pública que estão lá vencendo os primeiros lugares. Então, eu acho que esse é um discurso um pouco determinista, né? De falar, nossa, escola pública não forma pessoas, escola particular forma. Não. Acredito que existem pessoas ali empenhadas em ambos lugares. Mas a escola pública deveria ser pública. Capacidade da pessoa. Esforço. Esforço, E assim, a gente também não tem que levar em conta esse discurso meritocrático, né? Se as pessoas não têm as mesmas oportunidades, não existe meritocracia, né? Com certeza. Então, é uma coisa pra se pensar, né? Se a gente for comparar uma pessoa de escola particular, que nasceu em um berço privilegiado, uma pessoa de escola pública, na periferia, que teve que trabalhar desde cedo, é ridículo essa comparação, porque as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, então elas não estão ocupando os mesmos lugares. É muito mais fácil ser um herdeiro e ocupar o cargo lá na empresa do seu pai, do que uma pessoa que chegou de baixo e estar no mesmo lugar, sabe? Você não é herdeiro, você só ia estudar para dar continuidade ao inteiro. Exatamente. Então as pessoas não pensam nisso, né? Tipo, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, por isso que elas não ocupam os mesmos lugares. Esse discurso de tipo, você quer churrasco e cerveja, acorda e trabalha. Não é assim. Mais do que... Agora tem que acordar então. Eu até vi uns memes falando, mas antes eu nunca cheguei no mercado e peguei de graça, eu sempre tive trabalho. Então é assim que funciona. Só que não é assim que enriquece, né? Não, pior que dá essas ideias mesmo. O pessoal fala que é o que o Lula gosta, vai voltar a comer picanha. Gente. É muito difícil, né? Tive uma piada eterna aí. Mas acho que é isso que eu acredito. Na hora sua visão. Parabéns pela mulher que você é. Por ter ocupado algum lugar, está ocupando algum lugar. De suas redes sociais, o pessoal te achar a sua arte, estudar a sua arte. O meu arroba no Instagram é @mar.bella, Bella com 3 As no final, contornos negros.
E é isso. Eu estou aí. É dois, né? É. Marbella, Que é o meu, que é pessoal profissional também, né? E o Contornos Negros, que é mais direcionado às minhas homenagens aos meus intelectuais e referências pretas. E é isso aí. Agradecer aos patrocinadores, Conase, Empório ME. Mais alguma coisa que você queira falar? Acho que Alguma isso, mensagem? Nossa, só Então tem você vai que deixar uma agradecer. mensagem. Eu só tenho- Pedir pro pessoal se inscrever lá no YouTube lá. Sim. Bate bola com o Dexter. Tem alguma coisa no YouTube? Não. Não tenho ainda, mas inscrevam no Bate-Bola com o Dexter. Obrigado pela moral. E siga essa artista fenomenal que agora é francana. Ela não vai embora mais pra Guarulhos. Francana de coração, agora eu sou, né? 5 anos aqui, bem tranquila. Com certeza. Mas o que eu deixo pro pessoal é isso. Eu acho que somos pessoas politizadas, ainda mais o pessoal da periferia preta. Somos alguém sim, temos que ter autoestima e lutar pelos nossos ideais. Não esquecer das nossas referências, leia, questione, estude. Toda oportunidade agarre e vamos fazer o Brasil um país melhor de se viver, né? Porque a gente está passando por um processo bem difícil, mas a gente pode mudar isso pelo nosso voto, exercer a nossa cidadania. Então, acho que é isso. E viva a arte, né? Com certeza. A arte salva vidas. A arte salva a vida, salva a minha, salva a nossa, né? Forte, sincero abraço. Tamo junto. É nóis, valeu. Ó,